Ao longo dos tempos, os seres vivos começaram a ser organizados de acordo com as suas características morfológicas e, com o tempo, com seu grau de parentesco evolutivo. E isso compôs o assunto da nossa aula de hoje, que é a classificação dos seres vivos. Se utilizando de metodologias, se utilizando de protocolos para a classificação, separando eles em nichos, em grupos, de acordo com as suas semelhanças, como eu já disse anteriormente. Esse padrão de classificação faz com que a gente entenda com melhor clareza a natureza, com melhor clareza a organização dos seres vivos na natureza e as suas dinâmicas. Então, vamos iniciar a nossa aula sobre classificação dos seres vivos. Bom, a gente começa agora separando a classificação dos seres vivos em dois pontos bem importantes. Primeiro deles, a parte relacionada à chamada taxonomia. Bom, o que trabalha essa taxonomia aqui? Primeiro que a taxonomia ela tem um papel importante porque ela trabalha descrevendo e nomeando as espécies, tá? Ou seja, ela separa os organismos de acordo com as suas, olha lá, de acordo com as suas semelhanças, tá bom? Separamos dessa forma. Então, os grupos serão chamados aqui de táxons, tá bom? Então, esses grupos formados e separados de acordo com a sua semelhança é o que nós vamos chamar de táxons para a taxonomia. Já a sistemática, ela é um pouquinho diferente. A sistemática aqui, ó, ela separa os organismos de acordo com o seu grau de parentesco evolutivo, tá? Quanto maior é a semelhança na sequência de pares de bases do seu material genético, maior é o seu grau de parentesco evolutivo. Quanto mais diferentes eles forem, quanto mais mutações aconteceram, quanto mais recombinações aconteceram, maior é o grau de distância deles, tá? Então, a gente vai distanciando eles, tá? Bom, o que a gente entende aí dentro, que a gente estabelece então estudos filogenéticos. E nesses estudos filogenéticos, a gente acaba separando esses organismos em grupos que são os clusters, tá? Os chamados clusters. Deixa eu arrumar só essa partezinha inicial aqui. Então, iniciamos ele com os clusters, tá? Então, agora eu vou ali a gente vai seguir aqui a nossa aula, onde eu vou trabalhar com a chamada taxonomia, onde ela surgiu. A classificação dos seres vivos teve o seu início através dos estudos do fixista, né, chamado Carl von Linné. Carl von Linné, ele era um fixista, ele acreditava então no que a gente contextualiza, né, olha aqui que eu vou colocar, na imutabilidade das espécies. Se ele acreditava na imutabilidade das espécies, isso significa que ele acreditava então que não havia alteração das espécies e todas elas foram criadas de tal forma como são hoje. Então, a partir daí, ele cria nesse momento, ele tenta decodificar na mente dele, né, que existia um plano de classificação dos seres vivos, um plano de criação dos seres vivos. E ele tentou estabelecer, então, um conjunto de regras, tá, que permite separar esses organismos conforme a sua semelhança. O que explica que Carl von Linné ele pode ser considerado como o pai da taxonomia. E ele lança, em 1735, a principal obra de taxonomia, que é o chamado Systema Naturae, que apresenta, então, esse conjunto de regras que facilita a separação dos seres vivos, que é o ponto que a gente vai ver a seguir. Regras de taxonomia são um ponto alto do teu estudo em relação à taxonomia.
Então, essas regras aqui de nomenclatura, elas devem ser muito estudadas, porque elas são bem cobradas, cai bastante em prova, tá? A primeira coisa que a gente tem que saber aqui dentro é que todo nome, todo organismo, ele deve ter o seu nome escrito em latim. E por que isso? Porque todo o livro, todo o sistema natural, ele foi escrito em latim. Após ser nomeado, após ser dado o seu nome escrito em latim, este nome, obrigatoriamente, ele deve ser destacado do texto. Ele deve ser grifado do texto. Ele tem que estar em itálico, negrito, sublinhado, ou seja, ele deve ser destacado do texto. Então, primeira regra de taxonomia, todo nome científico, ele é escrito em latim, ele é latinizado e ainda por cima, ele é destacado do texto. Bom, outra coisa importante que a gente deve lembrar, que a partir de 1758, o livro Sistema Naturae, ele ganha um novo capítulo que é dado pela designação binominal. O que significa? Que todo organismo, quando nomeado, ele recebe 2 nomes obrigatórios. Nesses 2 nomes, o primeiro deles é o gênero. Importante lembrar do gênero que o gênero ele deve ter a sua primeira letra maiúscula. E a segunda palavra, ela é dada à espécie, que deve ter a sua primeira letra minúscula, tá? Depois de dada a nomenclatura binominal, nome latinizado, destacado do texto, essa nomenclatura nominal tendo o gênero, e detalhe, o gênero pode vir com uma denominação chamado de epíteto genérico. Se a tua questão vier com o termo epíteto genérico, porque ele está se referindo ao gênero, e esse, mais uma vez, escrito com a primeira letra maiúscula. Em seguida, ele pode vir então com seu epíteto específico, que se refere à espécie, tá? Que tem a sua primeira letra minúscula. Depois de dado o nome ao organismo, eles recebem então o nome do autor, certo? E a data da sua publicação, tá bom? Então eu vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui. Então olha o exemplo que eu estou utilizando aqui. Eu peguei primeiro o nome popular de um organismo, ou seja, o lobo, tá? O lobo ele apresenta, em diferentes regiões do nosso planeta nomes diferentes. Então, o nome científico vem trazer o quê? O nome científico ele vem trazer para nós uma chamada linguagem universal. Tá? A gente cria uma linguagem universal, tá? Onde a gente pode citar esse organismo em diferentes idiomas, mas ele é sempre o mesmo, tá bom? Bom, o lobo ele vai ter nome científico dado pelo chamado Canis lupus, tá? A minha letra não ajuda muito, né? O gênero aqui, deveria estar em letra maiúscula, espécie em letra minúscula, tá? Por fim, o que acontece? Vem o nome do autor, aqui ó, Linneu, abrasileirando o nome dele, tá? Vírgula, o ano da sua publicação. Então, o que a gente tem que entender aqui, ó? Canis representa o gênero, lupus, a espécie, Linneu, o autor, e temos aqui a data de publicação. Tá bom? Então esse é um exemplo, aplicado às regras de taxonomia. Sempre lembrando aqui, tá? E é importante que eu vou falar agora.
essa primeira letra, ó, do gênero, ela é maiúscula. E essa primeira letra da espécie, vou fazer ela para baixo aqui, vai dar minúscula. Tá bom? Então esse foi o primeiro exemplo. Agora a gente vai ver na sequência algumas observações que podem ser feitas dentro das regras de taxonomia. Então aqui a gente vai para a primeira observação, tá? Dentro das regras de nomenclatura. E eu queria que vocês ficassem atentos a esse detalhe aqui, porque todo nome científico ele pode estar submetido a uma chamada revisão taxonômica. De tempos em tempos, os nomes científicos eles podem ser realocados em grupos que estejam mais de acordo com as suas características. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Por exemplo, olha ali, deixa eu melhorar aqui só um detalhe, sobre o nosso conhecido pinheiro do Paraná. Tá? Nome popular Pinheiro do Paraná. O que acontece com ele? O primeiro nome que foi dado a ele era Columbia angustifolia. Columbia angustifolia, aqui destacado do texto, então, né? Columbia angustifolia. Foi descrito por Berthold e foi publicado em 1898. Bom, quando chegou... Só um pouquinho. E foi publicado... Essa aí foi a revisão. Foi publicado em 1819. Quando chegou por volta de 1890, ela começou a ser estudada e começou a ter a possibilidade de ela sair de dentro do gênero Columbia. Tá? E foi alocado dentro de um outro gênero. Este outro gênero utilizado foi o gênero Araucária. A espécie se manteve. Tá? Continuamos destacando do texto. Tá? E o que se faz aqui? O nome do primeiro autor fica entre parênteses. O segundo da revisão vem em seguida do parênteses, vírgula, a data, agora sim, da revisão. Então, sempre que você lê um nome científico e tu vê um nome que está entre parênteses, esse nome é do autor que foi o primeiro a descrever a espécie citada. E provavelmente... Com certeza, ele foi alocado em outro gênero, tá? Então, isso é o que significa uma revisão taxonômica. O segundo ponto que a gente pode destacar aqui dentro é quando, olha lá, a gente tem uma espécie não conhecida, tá? Uma espécie não conhecida e gênero determinado, tá? Ou seja, eu conheço o gênero, mas não sei quem é a espécie. Como é que eu faço para citar isso, então? Eu vou pegar um exemplo que é bem fácil de entender, porque está bem próximo a gente. Vamos pegar aqui um gênero conhecido, que é o gênero dos hominídeos, tá? O gênero Homo. No gênero Homo tem a espécie Sapiens. Tem a espécie Erectus. E tem a espécie ainda que é o Habilis. Todos eles destacados do texto. Olha aqui. Vamos supor que eu não sei quem são essas espécies aqui. Vamos supor que eu não sei. Mas eu conheço só o gênero. Então, o que eu faço? Olha lá.
eu escrevo o gênero e abrevio a espécie. O que eu faço para abreviar? Eu tenho que colocar SP. SP significa que eu conheço o gênero, mas não sei quem é a espécie ou não quero citar ela. Tá bom? Agora, o último ponto a ser destacado aqui, que é o C, é o seguinte: gênero citado somente uma vez. Vamos supor que eu tenha o seguinte, outro exemplo que é fácil de ser compreendido. Todos nós conhecemos aqui a espécie causadora, o gênero causador da malária, que tem espécies diferentes. Olha o que eu vou fazer. Então, o Plasmodium. O Plasmodium é o gênero que a gente conhece, tá? Mas a espécie é o Falciparum. Tá? Espécie Falciparum. Vou destacar do texto. Tudo bem? Destacadinho aqui. O que é interessante eu lembrar aqui dentro? Para que o texto não se torne cansativo, né? Que sempre citando novamente o gênero, o que se faz quando se cita, se acaba citando outra espécie que está dentro do mesmo gênero? A gente pega só a primeira letra do gênero, abrevia ela e escreve a espécie. Assim, ó. P. vivax. Tá? Ou P, ó, outra espécie, P. malari. Opa, ficou por cima aqui, ficou ruim. O que eu sei sobre isso? Que eu tenho 3 gêneros, tá? Eu tenho 3 espécies, mas eu tenho um único gênero. Então eu cito só uma vez o gênero aqui. Então são 3 observações que a gente fez aqui dentro que pode ser trabalhado dentro da classificação, das regras de nomenclatura que facilitam aí a classificação dos seres vivos. Tá? Agora a gente vai para o nosso próximo tópico aqui dentro da classificação dos seres vivos. Bom, na sequência a gente tem aqui na classificação dos seres vivos as chamadas categorias taxonômicas. Nessas categorias taxonômicas é importante a gente lembrar que elas são separadas em 7 categorias. A mais abrangente delas é o reino, ou seja, a maior das categorias taxonômicas. Dentro delas são divididos em diferentes tipos de filos, diferentes tipos de classes, ordens, família, gênero. E a menor categoria taxonômica, que é a espécie, certo? Bom, eu sei que às vezes é difícil a gente decorar, né, esses nomes, né, lembrar de todos eles na hora de uma prova. Então aqui vai uma dica que pode facilitar a tua vida na hora de relembrar eles. Por quê? Porque bem na verdade lembrar do reino e do filo não é difícil, nem de família, gênero e espécie. Mas essas duas podem te trazer confusão. Ah, quem vem primeiro? Classe ou ordem ou classe? Enfim, então usa lá, ó, um macetezinho para usar aqui, ó. Tu vai colocar assim, vai usar a seguinte frase, ó. Só pega a primeira letra, né? O raio forte caiu ontem, fazendo um grande, vou colocar aqui embaixo, estrago, tá? Daí tu pega só a primeira letrinha deles. Deixa eu só fazer aqui. Só a primeira letra. Então olha lá, o raio forte caiu ontem, fazendo um grande estrago. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Tá? Então essa era a primeira observação que a gente pode fazer aqui dentro. Lembrando novamente que a categoria taxonômica mais abrangente é o reino e a menor categoria é a espécie, tá? Lembrando também que quando a gente sai do reino, o número de indivíduos em cada uma das categorias taxonômicas tende a diminuir e as semelhanças entre eles tendem a aumentar.
Eu vou pegar um exemplo de como a gente pode trabalhar com eles e depois a gente vai ver algumas especificidades dentro deles ainda. Então, olha só. O exemplo que eu vou pegar aqui é um exemplo dentro do chamado reino animalia, tá? Então, olha lá. Reino animalia. Tá, olha o exemplo. O filo que eu vou trabalhar é o filo Chordata, com classe dos mamíferos, Mammalia. Estou aumentando a especificidade deles. A ordem dos primatas, ou seja, primates. A família que eu vou utilizar aqui é a Atelidae. Tá? Atelidae. O gênero Alouatta. Olha, referente ao que a gente viu anteriormente, como o gênero aqui já para mim já foi citado, o que eu tenho que fazer aqui embaixo? Eu vou colocar só a primeira letra dele. Então, vou colocar Alouatta guariba. Quem é este indivíduo que eu acabei de citar agora, tá? Então, vamos lá. Nome popular, nome científico. Nome popular, nome científico. Então, no nome popular aqui, nós temos conhecido, aqui dentro, tá? O chamado bugio ruivo. Tá? O nosso famoso, de novo, nosso famoso bugio. Tá? O bugio ruivo. Então, esse bugio aqui vai ter nome. Ó, vou repetir todo ele, dei todo o nome dele, tá? Alouatta guariba. Tá? O Alouatta guariba, certo? Esse é o Alouatta guariba, que foi descrito por Humboldt. E isso, e descrito em 1812. Vai lá de novo. Gênero, espécie, autor, data de publicação. Tá bom? Então lembrem das categorias taxonômicas, é importante a gente estudar elas. Mas o que eu quero lembrar para ti também, que a gente pode aumentar essa especificidade aqui. Entre as categorias taxonômicas podem haver subcategorias taxonômicas, tá? Então, o que acontece aqui? Dentro dessas subcategorias taxonômicas, por exemplo, família. Pode ter entre família e gênero a chamada subfamília, tá? E aí, os animais e as plantas podem ter algumas especificidades aqui. Quer ver dar um exemplo? Quando a gente fala em filo, por exemplo, na botânica, ele pode ter um sinônimo, que é divisão. Então, olha agora, a próxima parte da nossa aula de hoje, sobre classificação dos seres vivos, eu vou dar uma pincelada aqui bem rápido sobre essas subcategorias taxonômicas. Então, como visto aqui já pelos títulos, né, nas subcategorias taxonômicas, a Organização Internacional de Zoologia, a Organização Internacional de Botânica, com o tempo perceberam que os seus grupos, os seus táxons necessitavam de algumas especificidades para serem reconhecidos como tal. Então, por exemplo, olha que importante isso. Se numa questão for te dado um termo, certo, que tem terminação idae, olha de novo, até vou colocar aqui, ó, terminação idae, nós estamos falando em uma família zoológica, tá? Então, olha lá de novo. Então, a gente está vendo aqui, por exemplo, ó, dos felinos, Felidae, canídeos, Canidae, Pangidae. Se tu leu isso, tu sabe que está se tratando de uma família zoológica. Mas existem as subfamílias ainda por cima, que são subcategorias taxonômicas. A subcategoria taxonômica dada para família zoológica tem terminação inae. Então, dentro da família, olha lá, olha a terminação. Dentro da família Triatomide,
existe uma subfamília, que é a subfamília dito Triatominae, tá? Que é dado ao vetor do causador do mal de Chagas, o Triatoma infectans, conhecido como barbeiro. Já na botânica, essas famílias elas têm terminação do tipo, olha lá, ácea. Então, se eu peguei um termo científico de terminação, por exemplo, aqui, ó, ácea, eu sei que é uma família botânica, tá bom? Então, olha aqui, ó, Poácea, que são as gramíneas, Myrtácea, que são a família dos eucaliptos, Fabácea, Rosácea, tá? Então, todas essas são famílias botânicas. Para finalizar, a parte que se dá ao final das categorias taxonômicas, que é a espécie. Tem mais uma pequena categoria, que é a subespécie, tá? A subespécie também pode ser chamada de raça, tá? E nessa subcategoria taxonômica, o que acontece? Se dá um terceiro nome, olha lá embaixo, ó, um terceiro nome, tá? Está ocorrendo a especiação. Esse indicativo, tá? Ele sempre vai ser, olha lá que eu vou colocar, ó, sempre vai ser com letra minúscula, tá? Depois o nome da espécie. Então, olha aqui, ó. Gênero. Espécie. Subespécie. Gênero, espécie e subespécie. Tá, o que acontece? Aqui nós estamos diferenciando essa espécie de ema de acordo com a sua coloração de penas. Existem emas que são de cor branca e existem emas que são de cor cinza. Então o nome científico Rhea americana se dá em conta da Rhea ser uma ave, né, do continente americano, né? Então foi dada essa denominação de espécie para ela, então Rhea americana, mas de acordo com a coloração eu posso diferenciar, né, esses tipos de emas, tá? Por isso que ela recebe um terceiro nome, ou seja, a nomenclatura dita trinominal, nomenclatura do tipo trinominal. Mas olha que interessante ainda. Se eu sei o seguinte, que eu estou citando, tá, o gênero Rhea, tá? Eu sei que ela tem uma subespécie, mas eu não quero citar ela da mesma forma que eu fiz com espécie antes, ou eu não a conheço, lembre-se, se era espécie eu colocava SP. Agora, se ela tem uma subespécie, eu tenho que colocar SP, P. Então, se tu lê o gênero Rhea e em seguida vem SPP, é porque esse gênero, além de espécie, tem uma subespécie. Até meados de 1960, por aí, existiam apenas 5 categorias taxonômicas. A partir daí, um cientista conhecido, Robert Whittaker, resolveu aumentar a especificidade e criar o que a gente chama hoje de um sistema moderno de classificação dos seres vivos, que possibilitou o aumento, o incremento de informações distribuindo os seres vivos em 5 reinos. Esses reinos são eles, ó. O primeiro, o reino Monera. O reino Monera ele se caracteriza por apresentar indivíduos que são unicelulares e ainda por cima procariontes, ou seja, aqueles desprovidos de carioteca, logo não formam um núcleo. São eles bactérias, cianobactérias e as arqueobactérias. Em seguida, temos indivíduos que são os protistas, tá? Protistas já são, na sua maioria, agora unicelulares, eucariontes, podendo ser heterotróficos ou autotróficos. Os fungos, pertencentes ao reino Fungi, são todos aqueles organismos que apresentam a característica de serem unicelulares ou pluricelulares. Ainda por cima, eucariontes, ou seja, com a presença da carioteca que forma o núcleo, são heterotróficos por absorção, ou seja, a absorção chamada absorção extracorpórea. Já no reino Plantae, o que acontece é que o reino Plantae ele é formado aqui por todos aqueles organismos pluricelulares, eucariontes e autotróficos. Lá dentro estão todas as plantas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E por fim,
o grupo determinado pelas... Deixa eu achar uma corzinha aqui, ó. Pelos animais, ó, o reino Animalia. Lá dentro do reino Animalia estão todos os organismos que são pluricelulares, não obrigatoriamente formam tecidos, como por exemplo lá dentro do filo dos poríferos, eucariontes, heterotróficos por ingestão. Ou seja, essa característica de ser heterotrófico aqui é por digestão do tipo intra ou extracelular, mas deve haver uma ingestão. E lá dentro estão alocados todos os animais. Tá? Em meados de 1977, um cientista conhecido como Carl Walsh, isso em 1977, entendeu que dentro do reino Monera existiam organismos procariontes que eram muito distintos, principalmente pelo seu hábito de vida. Claro que questões fisiológicas e estruturais também. Então ele resolveu criar uma categoria taxonômica acima de reino, que são os chamados domínios. Conteúdo esse que cai bastante em prova, tá? Então os domínios foram separados em 3 grupos, tá? Na verdade, separa o reino Monera para 2. Primeiro deles, o domínio bactéria. No domínio bactéria estão presentes lá dentro as chamadas eubactérias e as cianobactérias, tá? Já o domínio arqueia que apresenta as chamadas arqueobactérias. Tá? Abrasileirando isso, nós vamos ter arqueobactérias. Muito bem, as arqueias. As arqueobactérias, a gente vai ver em seguida, são organismos que vivem em ambientes extremos, são extremófilas. Não têm parede celular de peptidoglicano, são formados por outros compostos lipoproteicos. Elas têm uma diferença no fator de transcrição de RNA, que é muito semelhante, né, quando só nós eucariontes transcrevemos só um gene, né? Então o que se acredita é que essas arqueobactérias tenham dado origem às células eucariontes. E todo o grupo restante aqui para as arqueias, tá? Os eucariontes. Então 3 domínios, separando eles. Com o tempo se percebeu aqui, né, que Carl Walsh ele podia ter melhorado isso, né? Porque é difícil tu pegar 2 domínios e colocar dentro de um único reino. Era melhor ter um único domínio, um domínio só, para um reino e criar 2 sub-reinos. Seria mais fácil, ficaria mais organizado. Então 2 cientistas, o primeiro deles chamado Smith e Cavalieri, isso em 1998, eles proporam 2 domínios só. O domínio Procária, onde estaria o reino procarionte, onde estaria o reino Monera, que se dividiria em 2, o sub-reino bactéria e o sub-reino arqueia, tá? E o outro domínio que se mantém, que é o domínio eucária. Ou seja, eucaria. Ou seja, aqui dentro, Smith Cavalieri fazendo essa característica aqui dentro com todos os eucariontes. Então esses são os domínios, dá uma estudadinha nessa parte aí.